Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu gostaria de falar acerca de Ageu. Quem foi esse profeta? Qual foi o momento que ele viveu? Irmãos, Ageu, ele viveu por volta de mais ou menos... Por volta não. Ele começa a aparecer, né, no cenário bíblico, ou escrito aqui para nós, nos registros, a partir de 530, 520 a.C. E nós vemos que ele foi chamado por Deus, né? Para quê? Para que ele pudesse conduzir a reconstrução do templo em Jerusalém. Então nós vemos o quê? Que quando Deus ele fala para Ageu, né, acerca de edificar o templo, nós vemos que já há algumas coisas para não acontecer, alguns impedimentos. Mas aqui em Ageu capítulo 1, versículo 1, diz assim: no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Então nós vemos aqui que o povo começa a edificar o templo. E nós vemos também, meus irmãos, que mais ou menos uns 50 judeus exilados, eles foram, né? O Ciro, rei da Pérsia, ele deixou os judeus irem para poder ajudar na reedificação do templo. Mas o que acontece nesse intermediário aí, nesse momento, é que os samaritanos, né, que nós vemos que há uma briga, há uma discórdia entre os judeus e samaritanos. O que nós vemos? Os samaritanos se oporam, né, se opuseram acerca da reconstrução do templo e começaram a falar, e o povo desanimou. O rei Dário também contribuiu para isso, não é o mesmo Dário de Daniel. Mas o que nós vemos é que o povo ficou desanimado. Então nós vemos que fica parado mais ou menos aí, por volta de uns 15 anos, para o povo voltar a reconstruir o templo. E o povo, o que acontece com o povo? O povo desanimado que fica, começa a dar atenção para suas casas. É por isso que ele diz que as pessoas estavam preocupadas com as suas casas estucadas. Então, quando foi para chamar eles de novo, para poderes continuar reedificando o templo, eles estavam ocupados demais com as suas casas. Então nós vemos o quê? Que quando isso acontece, aí começa a profecia de Ageu, porque o povo estava desanimado. O povo estava um pouquinho desanimado, por quê? Porque essas coisas acontecem e acaba impedindo. Mas aqui, tem um dado aqui, que 70 anos, 50 mil judeus retornaram à pátria, conforme dito do rei Ciro. 538 a.C., sob a direção do governador Zorobabel e do sacerdote Jesua, começaram a edificar Jerusalém, principiando pelo templo. Mas antes que removesse o entulho, lançasse as fundações desse templo. A obra foi suspensa pelos seus vizinhos inimigos. Nada mais se fez durante 15 anos. Então, aquilo que nós estamos falando, né? Os seus vizinhos quem eram? Eram os samaritanos. Eles estavam se opondo à reedificação do templo. Mas Ageu estava animando aquele povo para poder continuar, né, nessa obra, para poder continuar nesse desejo, nesse intuito de reedificar o templo, porque o judeu ele centralizava toda a sua vida espiritual no templo. Então nós vemos, irmãos, que quando essas coisas acontecem, esses impedimentos acontecem, nós vemos que fica, como nós falamos, fica um tempo sem o povo, né, edificar. Se o povo está trabalhando em prol, então o povo vai se preocupar com as suas casas. E aí que entra, né, Ageu falando para o povo, animando o povo, dizendo: vocês estão fazendo casas estucadas, como nós lemos aqui no versículo 4. E para vós, tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor, ou seja, é para vós tempos de vocês estão edificando essas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta, ou seja, a casa do Senhor há de ficar deserta, ninguém vai construir nada, porque para acontecer alguma coisa, vocês têm que fazer algo, vocês têm que ajudar, vocês têm que colocar a mão na massa.
Então, quando ele fala isso, ele está animando o povo, porque o povo estava desanimado. O povo estava muito desanimado. Então o que acontece? Ele encontrou umas barreiras, né? Claro que os samaritanos estavam contra e havia uma certa resistência de alguns, mas ele consegue reedificar no templo. Mas, irmãos, demora 15 anos para ele conseguir voltar no caso, a reconstruir o templo. E quando ele começa a reconstruir o templo não fica como o templo de Salomão, claro que não fica. Mas aí os mais velhos, eles choram, e os mais novos se alegram. Então diz também que as vozes dos que choram e as vozes dos que se alegraram se misturaram. Por que alguns choram? Porque já eram idosos, tinham conhecido o templo de Salomão. Até mesmo Ageu, ele conhecia o templo de Salomão. Alguns dizem que ele tinha uma idade muito avançada, por volta de 65 a 70 anos, uma idade avançada, e ele tinha visto o templo de Salomão, né? Então nós percebemos, irmãos, que mesmo o cativeiro sendo de 70 anos, ele tinha muito, eu acredito que ele tinha até mais do que isso, porque ele viu e ele pode até fazer uma comparação, mas claro que ele não ia comparar. Então ele estava animando o povo para que o povo pudesse não deixar de fazer aquilo que Deus tinha colocado, porque o templo de Salomão foi muito suntuoso, muito luxuoso. Mas aqui no capítulo 2, no versículo 2, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo. Então ele disse para esses homens, para dizer ao povo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus usa Ageu para animar o povo, para não deixar o povo desistir de edificar o templo, né? De reedificar o templo. Então Deus, porque esses homens aqui, Zorobabel e Josué, eles estavam desanimados, né? Porque, poxa, a gente conheceu o templo antigo, o de Salomão, e agora esse templo tão modesto, tão humilde, mas mesmo assim, o que o Senhor fala, usa Ageu para falar? Porque eu sou o Senhor, diz, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo fato de o templo ser mais modesto, mas o Senhor estava com eles. Deus estava com eles, Deus tinha mandado eles fazer exatamente daquela forma. Eram as condições que eles tinham. Então, cabia a eles ouvir a voz do Senhor e colocar isso em prática. Mas aqui, segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Então Deus estava fazendo eles se lembrarem do Egito, porque a gente sabe que o judeu, ele tem essa facilidade de passar a sua história oralmente. Então sempre o ente da família vai sempre conhecer a história do povo, né? Isso é normal para eles. Mas aqui também, né, no versículo 9, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus estava falando para o povo, para animar o povo, que a glória da segunda casa, ou seja, aquela casa, seria maior do que a primeira, aquela outra casa ao qual Salomão tinha levantado. Por quê? Porque o povo não tinha condições, estava dando o melhor, mas que o povo deveria se esforçar para poder fazer algo para o Senhor. Então Deus estava chamando o povo para não esquecer da casa dele, para não esquecer da sua casa, ou seja, Deus chamando o povo para não esquecer da casa de Deus. Então o povo deveria se lembrar que deveria levantar, reedificar o templo para que Deus pudesse ter comunhão com o povo. Porque essa é a finalidade do Senhor quando Ele levanta a casa nessa terra. Quando nós temos a igreja para ter comunhão com Deus. Apesar que quando Jesus veio, nós podemos ter comunhão na nossa casa também com Deus. Mas é necessário nós irmos à igreja. Então o povo judeu tinha essa centralização de adorar ao Senhor no templo. Então Deus estava falando para eles que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Mesmo com toda a humildade, porque o povo tem que dar o melhor, se esforçar, porque o povo estava voltando do exílio, praticamente todos pobres, dificuldade, porque quando tem uma guerra, o despojo de guerra fica com quem venceu. Mas mesmo assim Deus permite que 50 mil voltem
para edificar o templo. Mas o que eles fazem? Dá uma paradinha, eles começam a edificar as suas casas. Então nós vemos aqui, meus irmãos, até no versículo de número 18, onde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, porque o vosso coração nessas coisas. Ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas este dia vos abençoarei. Então o Senhor estava falando que mesmo todas as dificuldades que eles tinham passado, o Senhor iria abençoá-los. O Senhor iria poderosamente fazer com que a nação crescesse outra vez. Só não cresceu mais porque o povo ficou, voltou nos seus mesmos erros. Mas o que nós vemos é que Deus chamando o povo para se preocupar com a sua casa, mesmo com todos os impedimentos que nós vemos, e deveria se alegrar com aqueles que estavam ajudando, não desanimar com aqueles que estavam desanimando, mas se alegrar com aqueles que estavam ajudando eles. Então perceba que Deus trabalha na vida deles para quê? Para que eles pudessem alcançar a comunhão, porque Deus iria se fazer presente cultuando com o povo no templo. Então perceba que Deus sempre faz algo para nos abençoar, né? E aqui no 20 aqui, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala Zorobabel ao princípio de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos que andam montados neles cairão cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Saltiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Então nós vemos o quê? Que quando Zorobabel estava meio desanimado, mas quando ele começa a ouvir e a praticar, Deus o quê? Fala para Zorobabel que iria o elevar, ia elevar Zorobabel, ia destruir os inimigos. Então Deus trabalha. Mesmo que muitas das vezes a gente pense que não vai acontecer nada, e a gente está desanimado com algumas coisas, se anime e saiba, e anime outras pessoas, porque às vezes a pessoa que é é o cabeça, é o líder, desanima, então ele contagia as pessoas a desanimar, mas Ageu não. Ageu contagiou as pessoas a se animarem e se preocupar com a casa do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz.